Você já se perguntou a sério, por que um avião que vai de um ponto a um ponto B não voa simplesmente em linha reta? Se você observar a rota de voo no mapa da telinha do assento, parece que o avião está se desviando sem nenhum motivo aparente. Mas por que fariam isso se voar em linha reta parece mais curto e lógico? Hoje vou te contar o verdadeiro motivo por trás disso. E já te adianto algo importante. Não é um erro nem um capricho do piloto. É pura ciência e eficiência calculada. Mas antes de te revelar todos os segredos, se você é apaixonado por entender como as coisas realmente funcionam, dê um like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Agora sim, prepare-se para explodir a sua mente. Imagine que você pega um voo de Madrid para Los Angeles. Se traçar uma linha reta em um mapa tradicional, como os de geografia da escola, parece lógico que o avião cruze o Oceano Atlântico pelo meio, depois passe sobre Nova York e finalmente chegue à Califórnia, certo? Mas na realidade documentada, o avião sobe em direção ao norte, passando inclusive perto da Groenlândia. O que está acontecendo aqui? Será que o piloto não sabe usar o GPS ou há algo mais profundo? A resposta tem a ver com o formato do planeta, porque, apesar de como o vemos nos mapas planos, a Terra não é plana. É uma esfera imperfeita. E aqui vem a primeira pergunta fundamental. Qual é realmente a distância mais curta entre dois pontos em uma esfera? A resposta se chama rota de círculo máximo. As rotas de círculo máximo são trajetórias que seguem a curvatura natural da Terra. Embora em um mapa plano pareçam curvas estranhas para o norte ou para o sul, na realidade elas são a distância mais curta entre dois pontos na superfície do globo. Você já esticou um barbante sobre um globo terrestre para unir duas cidades distantes? Se fizer isso, verá que o barbante não passa por onde você pensava intuitivamente. Por que isso acontece? Porque todos os mapas que usamos diariamente são representações planas de um objeto tridimensional. O mapa de Mercator, que é o mais comum em escolas e escritórios, distorce as distâncias, especialmente perto dos polos. Por isso, quando você vê uma rota de avião que parece uma curva estranha para o norte, na verdade é a rota mais eficiente possível. Curiosidade número 1. A Groenlândia em um mapa de Mercator parece do tamanho da África, mas na realidade a África é 14 vezes maior. Essa distorção massiva é exatamente o motivo pelo qual as rotas de voo parecem tão estranhas nos mapas tradicionais. Seu cérebro está vendo distâncias que não são reais. E o mais surpreendente é que essas rotas, ao seguir o círculo máximo, podem encurtar os voos em várias centenas de quilômetros. Sim, centenas de quilômetros de diferença. Então, eles sempre escolhem o caminho mais curto seguindo o círculo máximo? Não exatamente, e é aqui que a coisa fica interessante. Embora o círculo máximo marque a distância mais curta matematicamente, nem sempre é possível voar exatamente por ele. Por que não? Bem, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Além da distância pura, os aviões devem considerar muitos outros fatores críticos. O clima instável, os ventos em altitude, as zonas militares restritas, os vulcões ativos, o tráfego aéreo denso e até a rotação da Terra. Sim, a rotação da Terra também influencia de formas que você não imagina. E aqui vai outra pergunta que muitos se fazem. A rotação do planeta não afeta as trajetórias. Na verdade, não da maneira direta que a maioria pensa, mas o movimento da atmosfera pode, sim, alterar drasticamente o desempenho de um voo. Um dos elementos mais importantes ao planejar uma rota é a corrente de jato, ou jet stream. É uma corrente de ar muito rápida que flui em grande altitude de oeste para leste ao redor do planeta. Ela pode superar facilmente os 400 km por hora. E você sabe o que os pilotos fazem com isso? Quando um avião voa da Europa para a América, por exemplo, ele tenta evitá-la porque o vento vem contra e o freia. Mas no voo de volta, os pilotos tentam pegar uma carona nessa corrente para economizar tempo e combustível precioso. Você consegue imaginar economizar centenas de litros de combustível simplesmente por aproveitar o vento como se fosse um veleiro aéreo?
E quando você multiplica essa economia pelos milhares de voos diários em todo o mundo, quanto dinheiro você acha que as companhias aéreas economizam a cada ano? Curiosidade número 2. Um Boeing 777 consome aproximadamente 12 litros de combustível por quilômetro. Se você aproveitar a corrente de jato e encurtar seu voo em apenas 100 quilômetros, economiza 1.200 litros de combustível. Multiplique isso por 100 voos transatlânticos diários e estamos falando de milhões de dólares anuais. Outra razão crítica pela qual não se pode voar em linha reta é o espaço aéreo restrito. Existem regiões do planeta onde a passagem de aviões comerciais não é permitida por razões militares, políticas ou de segurança nacional. Você sabia que voos comerciais não podem passar pela Coreia do Norte ou que certas áreas sobre o Ártico estão completamente fechadas ao tráfego aéreo? Então, se seu voo parece fazer uma curva estranha e aparentemente desnecessária, talvez ele esteja desviando de uma área proibida. Além disso, os voos também precisam se manter coordenados com os centros de controle de tráfego aéreo. Em céus congestionados, como os da Europa ou dos Estados Unidos, os aviões devem seguir rotas específicas para evitar colisões. Você sabia que existem estradas invisíveis no céu? Sim. O céu tem suas próprias regras de trânsito rígidas. Embora não as vejamos do chão, elas estão ativas 24 horas por dia. 7 dias por semana, todos os dias do ano, sem exceção. Curiosidade número 3. O espaço aéreo sobre o Atlântico Norte é o mais congestionado do planeta. Mais de 1.300 voos cruzam diariamente entre a Europa e a América do Norte. Para organizá-los, existem 5 pistas, invisíveis, chamadas NAT Tracks, que mudam de posição todos os dias de acordo com os ventos. Não importa apenas a rota horizontal, mas também a altitude vertical. Um voo de ida geralmente ocorre em uma altitude diferente do voo de volta. Isso é feito para evitar colisões e aproveitar as condições atmosféricas ideais. E sim, tudo isso também é planejado meticulosamente antes da decolagem. E o que acontece se houver uma tempestade severa no caminho? Eles mudam a rota no ar? Exatamente. Os pilotos e os sistemas de navegação podem modificar a trajetória durante o voo se as condições meteorológicas exigirem. Às vezes, você verá um avião fazer um pequeno desvio para evitar turbulência ou tempestades elétricas perigosas. Até mesmo os raios, que não são raros em voos longos, podem forçar uma mudança temporária de rumo para maior segurança dos passageiros e da tripulação. A melhor rota nem sempre é a mais curta em distância. É aquela que combina segurança, eficiência, condições meteorológicas e autorizações internacionais. Cada rota é como um quebra-cabeça complexo que os controladores e pilotos montam para que você chegue bem e na hora certa. E você consegue imaginar se todos os aviões voassem em linha reta sem coordenação? Seria um caos total no céu. Graças aos sistemas de navegação modernos como o GPS, ou ADS-B, e os radares meteorológicos de última geração, é possível planejar rotas em tempo real que otimizam cada voo, segundo a segundo. Curiosidade número 4. Existe algo chamado ETOPS, que significa Extended Range Twin Engine Operations Performance Standards. É uma certificação que permite que aviões bimotores voem sobre oceanos. Antes disso, os aviões com 2 motores precisavam estar sempre a menos de 60 minutos de um aeroporto, caso um motor falhasse. Agora, eles podem estar a até 370 minutos de distância, o que abriu rotas completamente novas. Um exemplo claro de como é importante planejar bem uma rota aconteceu em 1983, com o famoso voo da Air Canada 143, conhecido como o planador de Gimli. Por um erro no cálculo do combustível, o avião ficou completamente sem motores em pleno voo, a mais de 12.000 metros de altura. Você sabe como eles conseguiram pousar sem perder nenhuma vida?
aproveitando a altitude disponível, os ventos favoráveis e uma rota precisa para uma pista abandonada. Tudo isso em pleno voo planado, como se fosse um enorme planador de 132 toneladas. Isso demonstra que, mesmo quando tudo parece dar errado, um bom planejamento, conhecimento do ambiente e decisões rápidas podem fazer a diferença entre uma tragédia e um pouso histórico que até hoje é estudado em escolas de aviação ao redor do mundo. Há outro fator que poucos conhecem. A curvatura da Terra afeta as comunicações. Os aviões precisam se manter em contato por rádio com os centros de controle. Mas as ondas de rádio viajam em linha reta e não seguem a curvatura terrestre. Por isso, sobre oceanos onde não há torres de controle, os aviões devem seguir rotas específicas onde podem se comunicar via satélite. Se voassem de forma completamente livre, poderiam perder contato, o que é inaceitável por razões de segurança. Há também a questão do combustível de emergência. As regulamentações internacionais obrigam os aviões a levar combustível extra para o caso de precisarem desviar para um aeroporto alternativo. Por isso, às vezes eles escolhem rotas que não são as mais curtas, mas que passam perto de mais aeroportos disponíveis. E vamos falar de algo que muitos não consideram: o clima extremo. Existem zonas do planeta onde regularmente se formam tempestades tão violentas que nenhum avião pode atravessá-las. A zona de convergência intertropical, perto do Equador, é famosa por gerar tempestades elétricas massivas. Os pilotos precisam contorná-las, o que adiciona tempo e distância ao voo. Mas é absolutamente necessário. Um raio pode danificar seriamente os sistemas eletrônicos de um avião moderno. Curiosidade número 5. Os aviões são atingidos por raios com mais frequência do que se pensa, aproximadamente uma vez a cada 1000 horas de voo. Mas eles são projetados para resistir. A estrutura de alumínio atua como uma gaiola de Faraday, permitindo que a eletricidade flua pelo exterior sem danificar o interior ou os passageiros. Existem até mesmo considerações políticas. Durante a Guerra Fria, os voos entre a Europa e a Ásia tinham que fazer rotas longuíssimas para evitar o espaço aéreo soviético. Quando a União Soviética se abriu ao tráfego aéreo comercial, os tempos de voo diminuíram drasticamente. Hoje ainda existem tensões. Voos que normalmente passariam sobre a Ucrânia e a Rússia tiveram que procurar rotas alternativas devido a conflitos recentes. Isso adiciona horas a alguns voos. E não podemos esquecer a pura economia. O combustível é o maior gasto operacional de uma companhia aérea. Qualquer melhoria na eficiência da rota se traduz diretamente em lucro. É por isso que as companhias aéreas investem milhões em softwares de otimização de rotas. Esses programas consideram literalmente centenas de variáveis em tempo real. Vento, temperatura, peso do avião, preço do combustível em diferentes aeroportos, custos de sobrevoo de cada país e muito mais. Tudo para encontrar a rota ideal. Existe também algo chamado rotas flexíveis, ou free routing. Em certas regiões do mundo, especialmente sobre os oceanos, os aviões podem escolher sua própria rota, em vez de seguir corredores fixos. Isso permite aproveitar melhor os ventos e economizar combustível significativamente. E aqui vem algo fascinante. A Terra gira mais rápido no Equador do que nos polos. Isso cria ventos que geralmente sopram de oeste para leste. É por isso que voar para o leste costuma ser mais rápido do que voar para o oeste. Já notou que seu voo de volta às vezes é mais curto? A aviação moderna é um equilíbrio perfeito entre física, meteorologia, política, economia e tecnologia avançada. Cada voo é único. 2 aviões que decolam no mesmo dia para o mesmo destino provavelmente voarão em rotas ligeiramente diferentes, porque as condições mudam de hora em hora. Deixe-me dar um exemplo concreto que ilustra tudo isso. Peguemos o voo de Nova York para Hong Kong. A distância em linha reta em um mapa plano é de aproximadamente 12.800 quilômetros. Mas se você seguir a rota de círculo máximo, passará sobre o Ártico canadense e a Sibéria.
Essa rota parece mais longa no mapa, mas na realidade economiza quase 1.000 quilômetros de distância real. Isso se traduz em 1 hora a menos de voo e 12.000 litros a menos de combustível consumido, para um único voo. Agora imagine essa economia multiplicada pelos voos diários durante todo o ano. Mas aqui vem algo que complica tudo. Durante o inverno, as temperaturas sobre o Ártico podem cair abaixo de 60 graus Celsius negativos. Nessas temperaturas extremas, certos sistemas do avião podem ter problemas. O combustível se torna mais viscoso, as vedações de borracha ficam rígidas. Por isso, no inverno, alguns voos preferem rotas um pouco mais ao sul, onde as temperaturas, embora frias, são mais administráveis. É um equilíbrio constante entre eficiência e segurança operacional. E depois há o tema fascinante dos aeroportos de alternativa. Quando você planeja um voo longo sobre o oceano, as regulamentações te obrigam a identificar aeroportos onde você poderia pousar em caso de emergência. Isso está ligado ao chamado ponto de não retorno. É o ponto na rota onde a distância para seguir em frente ou para voltar à origem é a mesma. Depois desse ponto, se algo der errado, é mais eficiente continuar em direção ao destino. Isso afeta o planejamento de rotas de maneiras que os passageiros nunca percebem. Vamos falar agora de algo que revolucionou completamente a aviação: a navegação por satélite. Antes do GPS, os aviões se guiavam usando radiofaróis terrestres, base chamados VOR. Isso significava que você tinha que voar de um farol para o outro, criando rotas em zigue-zague, mesmo que quisesse ir reto. Com o GPS moderno, os aviões podem voar rotas muito mais diretas, porque não dependem de estações em terra. Mas, curiosamente, mesmo com o GPS, eles nem sempre voam a rota mais curta possível por todas as razões que já discutimos. E vamos falar do fator humano, que é crucial. Os pilotos não são robôs seguindo cegamente um GPS. Eles têm a autoridade e a responsabilidade de modificar a rota se considerarem que é mais seguro. Se virem uma formação de nuvens suspeita à frente, podem pedir permissão ao controle de tráfego aéreo para desviar. Essa flexibilidade salvou inúmeras vidas ao longo da história da aviação. Um piloto experiente pode ler o céu de formas que nenhum computador ainda consegue igualar. Existe também o fenômeno das cinzas vulcânicas. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele uma cinza fina que pode danificar severamente os motores de um avião. A cinza é como areia fina, que derrete parcialmente dentro do motor quente e depois se solidifica. Isso pode desligar todos os motores simultaneamente. Por isso, quando há atividade vulcânica, os voos precisam fazer desvios massivos. A erupção do vulcão islandês Eyjafjallajökull, em 2010, fechou o espaço aéreo europeu por dias, afetando milhões de passageiros. Desde então, os sistemas de monitoramento de cinzas vulcânicas se tornaram muito mais sofisticados. Os satélites podem detectar nuvens de cinzas em tempo real, e os aviões as evitam com rotas alternativas. Isso adiciona horas e custos, mas é absolutamente necessário. E não podemos esquecer as auroras boreais e austrais. Esses belos fenômenos naturais são causados por partículas solares interagindo com a atmosfera da Terra. Mas as mesmas partículas podem interferir nas comunicações de rádio e nos sistemas de navegação. Durante tempestades solares severas, os voos polares às vezes precisam ser redirecionados para rotas mais ao sul, onde a radiação é menor. É outro fator invisível que afeta as rotas de voo. A questão do peso também é crítica. Um avião mais pesado consome mais combustível. Por isso, as companhias aéreas calculam meticulosamente quanto combustível carregar. Você não quer levar pouco demais por razões óbvias de segurança, mas também não quer levar demais, porque o combustível extra pesa e faz com que você consuma mais combustível para transportá-lo. É um cálculo delicado que considera a rota, os ventos esperados, os aeroportos de alternativa e as reservas de emergência.
E aqui vem algo contraintuitivo, que surpreende muitos. Às vezes, é mais eficiente fazer uma parada técnica para reabastecer do que voar direto sem escalas. Se os ventos forem muito desfavoráveis em uma rota direta, pode ser melhor voar para um ponto intermediário com ventos favoráveis, reabastecer e continuar. Embora você adicione o tempo de pouso e decolagem, a economia total de combustível pode justificar a decisão economicamente. As companhias aéreas têm departamentos inteiros, com equipes de analistas dedicados exclusivamente a esses cálculos complexos. E aqui vem algo que revolucionou a aviação recentemente: os sistemas avançados de previsão do tempo. Antes, os pilotos recebiam uma previsão do tempo antes da decolagem, e era isso. Agora, durante o voo, eles recebem atualizações constantes via satélite. Se uma tempestade inesperada se formar, eles podem ajustar a rota em tempo real. Essa capacidade melhorou enormemente a segurança e a eficiência. Então, da próxima vez que você estiver em um avião e vir na tela que está voando em uma curva em direção ao seu destino, lembre-se de tudo o que você acabou de aprender aqui. Não é um erro nem negligência. É pura ciência aplicada com décadas de experiência acumulada por milhares de voos. Porque no mundo da aviação comercial moderna, voar em linha reta às vezes não é o caminho mais reto, nem o mais inteligente, nem o mais seguro, nem o mais econômico. É um equilíbrio perfeito de inúmeras variáveis que são otimizadas constantemente a cada segundo do voo. E agora me diga honestamente, você já tinha imaginado que tantos fatores complexos influenciavam algo que parece tão simples como uma rota de voo? Vou ler seus comentários. E se você gostou deste vídeo revelador, também vai gostar destes outros sobre aviação. Dê um like no vídeo, compartilhe com alguém que é fascinado por aviões, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais conteúdos como este, que te fazem ver o mundo de uma forma diferente. A gente se vê no próximo vídeo.